Meus queridos irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo número 2. Hoje, como nós já falamos, estamos numa data prestes a uma data muito comum, ou melhor, muito comemorada, era essa a palavra, em que as pessoas ponderam, pensam, refletem, e é interessante porque nós nos cumprimentamos, com o desejo de um Feliz Natal, e pensamos as igrejas e as pessoas fazem ceias juntos em casa, e tudo isso gera um clima muito interessante nesse período. O Martyn Lloyd-Jones, famoso pregador galês, que é quase um inglês, porque ele passou toda a sua vida pregando na cidade de Londres, na Inglaterra, ele dizia que nós devemos fazer, é importantíssimo fazer o que ele chamava de lectio continua, ou leitura contínua, ou exposições contínuas da Sagrada Escritura, mas que também era muito salutar que pudéssemos parar para ocasiões importantes, ou pelo menos que as pessoas pensassem em alguns assuntos. Era muito interessante nós pensarmos por um viés de fato bíblico, fazendo com que venhamos a compreender a verdade sobre determinadas questões. Por exemplo, o Natal é uma delas. Então, Martyn Lloyd-Jones tinha muito... era muito comum que ele parasse algumas exposições que ele fazia. Por exemplo, ele ficou muito famoso por exposições na carta aos Efésios, na carta aos Romanos, aos Filipenses, e era muito interessante. Há quem diga que foram as maiores exposições, as exposições feitas por Martyn Lloyd-Jones em Efésios e em Romanos. E eu penso que essa é uma das formas que nós podemos fazer para que venhamos a utilizar da melhor maneira possível ocasiões como essa, ocasião de Natal, de Páscoa, e dar o verdadeiro sentido, ou o sentido bíblico, para estas coisas que são comemoradas, que são pensadas, mas que não há muita reflexão. Porventura, você já deve ter ido, ou talvez seja até na sua casa, a ceia do dia 24, e muito se fala, mas pouco se compreende acerca de muitas implicações que tem acerca do Natal. Por que que Cristo veio? Qual foi a necessidade disso? Ou o que Ele é para você e sua família? É muito importante que pensamos em Cristo no Natal, mas não só no Natal. E eu penso que hoje a gente pode pensar em algumas questões muito interessantes. Eu pensei hoje os meninos vão colocar aí, mas eu pensei hoje em a gente pensar numa certa perspectiva de Jesus, à luz dessa passagem, que muitas vezes eu e você não temos pensado. E eu espero que seja tão edificante para você como foi para mim. Vamos à leitura. Estou no capítulo 2, o versículo é 1 em diante, que diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe.
Prostrando-se o adoraram e abrindo os seus tesouros entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Vamos orar ao Senhor? Ó Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Bendito sejas para todo sempre. Obrigado pela tua gloriosa palavra, que o que revela-nos nesse instante foi o que de fato aconteceu há um bom tempo atrás. Te louvamos, Senhor, porque tu tens feito com que conheçamos o menino e o adoremos assim como os magos fizeram. Ajuda-nos a conhecê-lo cada vez mais e que venhamos a viver de tal maneira que o Rei seja honrado. Ajude-nos nisso, para a glória tua e a alegria nossa. Nós assim te oramos em Cristo. Amém e amém. Meus queridos irmãos, já está por lá? Só não está aqui, viu, Mateus? Não sei se está boa, obrigado. Meus queridos irmãos, eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas, já de antemão, da passagem aqui de Mateus. Eu estabeleci, na verdade o Tim Keller estabeleceu como tema desse trechinho, eu arranquei dele o tema, exatamente esse que está aí, ó, onde está o rei? Essa vai ser a tônica da nossa meditação dessa noite. Esse famoso relato aqui do nascimento de Jesus aparece, pasmem, não sei se você fica pasmado ou se você já sabe, mas ele aparece unicamente aqui no livro de Mateus. Embora você tenha os evangelhos que a gente chama de sinópticos ou semelhantes, essa passagem ela não aparece em outros evangelhos, tais como Lucas, Marcos, João. João não é o semelhante, mas Marcos e Lucas você não tem. Você tem tão somente aqui em Mateus. Os magos, que eram homens sábios e digamos que ilusionistas das terras orientais, eles foram a Jerusalém quando Jesus ainda era um bebê na cidade de Belém. Eles apresentaram-se diante aqui do governante da Judeia, o seu nome era exatamente Herodes, você viu junto comigo. E eles chegaram para Herodes e disseram exatamente o seguinte: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Ora, presta atenção nisso. Você adentra o palácio, você está diante do palácio e faz a pergunta: onde está o rei recém-nascido? Lá no palácio tem rei, lá no palácio tem senhor. Imagine como ficou o rei daquela ocasião, no caso era Herodes. Ele ficou obviamente de orelha em pé à medida que esses homens perguntaram onde está o rei. E isso fica muito claro, está no versículo número 3, que na minha tradução tem assim, ó: alarmou-se Herodes. Talvez na sua, que é comum também, que é uma tradução muito comum, que é perturbou-se
Ele ficou perturbado com aquela informação. Esse talvez seja um dos maiores eufemismos da Bíblia, né? Aquela suavização de uma informação, de uma notícia, de uma mensagem que se quer dar. Ele perturbou-se. Ele não perturbou-se não, ele ficou irado, e você vai perceber junto comigo, porque a história relata que esse homem era um governante, mas não um governante qualquer. Herodes era um governante conhecido pela sua grande violência, até, escute, para os padrões da época, ele era um homem de grande violência. Para você ter ideia, ele chegou a matar membros da corte e de sua própria família, a fim de assegurar que seu poder absoluto permaneceria sem qualquer contestação, que seu poder absoluto, ou que seu poder não seria contestado por absolutamente ninguém. Então, ao ouvir o relato dos magos, verso 1 e 2, ele foi e consultou os estudiosos, que lhe contaram, né, que fora profetizado que realmente o Messias nasceria na cidade de Belém. Está lá ele consultando os homens, os estudiosos, verso 3 a versículo número 6. Por isso, ele lhes pediu que fossem lá para Belém e encontrassem, no caso Herodes aqui falando com os magos, pediu para que eles o encontrassem lá em Belém, e na medida que encontrassem, eles mandassem notícias acerca do bebê que nasceu, do rei que acaba de nascer. Observe verso 8 que ele diz assim, ó: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Na verdade, não tem dúvida alguma, ele não quer ir adorá-lo, na verdade ele só queria matá-lo. Os magos finalmente encontraram o menino Jesus, está lá no verso número 10, mas então, advertidos por Deus em sonho, eles retornaram para casa por outro caminho, sem dar a informação que Herodes tanto queria. Isso está revelado já no verso número 11 e no verso número 12. Então, o que é que acontece? Herodes percebe que foi enganado, e o brutal rei massacrou todas as crianças com menos de 2 anos de idade na cidade de Belém, apenas para se certificar que ele haveria de eliminar todo o pretenso futuro governante que lhe ameaçava. Está no verso número 16 essa informação. Só para você ter ideia, pelo que nós sabemos a respeito da população e de povoados da cidade de Belém daquela época, alguns estudiosos e historiadores relatam que isso envolveria entre 20 a 30 crianças que foram exterminadas, aniquiladas, assassinadas por ordem de Herodes, porque ele se sentiu ameaçado no seu trono. Embora a história pareça a você e a mim chocante, que de fato é chocante, você vê 20 e 30 crianças de maneira atroz sendo assassinadas, essas atrocidades eram tão triviais no reinado de Herodes que nem mereceram qualquer outro registro histórico. Você não tem outro registro histórico, porque era trivial, porque era comum. Esse homem era muito mau. De qualquer forma, deve ter sido uma experiência devastadora, pois ter seu filho arrancado de você e brutalmente assassinado diante de seus próprios olhos arrasaria qualquer pai ou mãe que assim presenciasse. É ou não é, Joelma? Quem é pai sabe muito bem o que é isso, sabe muito bem das dores, não de ver seu filho morto, mas só passando mal ou tendo algum problema de saúde. Ontem tivemos uma ilustração disso, quando o nosso irmão Bruno Platini veio para a cantata e teve que deixar sua filha no hospital, internada. Provavelmente eles estão nos acompanhando agora online. Deve deixar sua esposa e sua filha. Na verdade, sua filha estava doente, sua esposa acompanhando no hospital, e ele chorava abundantemente ao longo da cantata. Não precisa morte, mas só ver o seu filho mal. Agora imagine vê-lo brutalmente assassinado, arrancado de suas mãos. Jesus, escute, teria sido uma vítima dessa limpeza genocida também, se Deus não tivesse advertido José das intenções assassinas de Herodes, que você encontra isso no verso número 13, quando Deus orienta a José a sair daquela situação. José então leva Maria e o filho bebê Jesus exatamente lá para o Egito,
E existia uma grande comunidade de judeus expatriados ali em Alexandria, que era a capital do Egito, né? Para onde fugiam aqueles que tinham diferenças políticas com Herodes. Então eles se enfrentavam diferenças ou situações difíceis com Herodes. Muitos desses, eles iam parar na cidade de Alexandria, no Egito, exatamente para escapar da espada de Herodes e da maldade de Herodes. E é bem provável que José tenha feito exatamente isso. Só fala que ele foi para o Egito, mas é muito provável que ele tenha ido para a cidade de Alexandria, refúgio daqueles que se sentiam ameaçados pelo grande Herodes. A pergunta que surge é exatamente a seguinte: já que os outros evangelhos não têm essa história, por que Mateus preservou essa narrativa? Essa é a pergunta interessante. Por que Mateus preserva essa narrativa? E Lucas não, Marcos não. Por quê? O que nós devemos aprender com ele ao preservar essa narrativa? E aqui eu gostaria de lembrar você algo que é muito importante, e que todos os autores dos evangelhos, seja Mateus, seja Marcos, seja Lucas, seja João, eles tinham uma quantidade enorme de material ao qual recorrer. Eles tinham materiais aí em abundância para poder recorrer e fazer a seu escrito, em produzir o seu material. Eles foram então seletivos, e quando escolhiam nos contar algo da vida de Jesus, era sempre por pelo menos duas razões. A primeira delas é porque aquilo acontecera de verdade. Essa é a primeira. Aquilo que eles relatam aconteceu de verdade. A segunda razão pela qual eles escolhiam os materiais para relatar e ele escrever o evangelho é que era porque o fato que foi preservado por eles era revelador. Eles queriam revelar alguma coisa. Aquele fato era revelador e revelava algo sobre quem Jesus realmente é, o que ele veio fazer e quais eram a sua mensagem, seu ministério. Sendo assim, irmãos, o que Mateus está nos dizendo aqui sobre o significado do Natal e do próprio Jesus é de extrema importância para que eu e você venhamos a ter um vislumbre do que essa passagem está querendo nos dizer. Então a primeira coisa que eu queria trazer para você é exatamente essa ameaça do reino de Cristo. O relato de derramamento de sangue, o relato de injustiça, o relato de maldade, nos é familiar, a gente sabe disso. A gente liga um jornal nacional, a gente liga a qualquer momento da TV, sempre tem uma notícia de injustiça, sempre tem uma maldade, sempre tem algo no noticiário. Você abre o jornal, não é tão comum assim mais, mas você vai na internet, você abre o Instagram, você abre essas redes sociais, você sempre encontra lá injustiças, maldades, você encontra derramamento de sangue. Há grande mal lá fora em nosso mundo. Contudo, quando nós perguntamos de onde vem esse mal, é que começa a controvérsia, especialmente esse momento que temos vivido, no que tange a questões políticas. A gente tem pensado de forma, eu penso, muitas vezes equivocada também a esse respeito, porque em um extremo estão aqueles que defendem a ideia de responsabilizar tanto os ricos como os poderosos exatamente pela maldade da humanidade. Qual é o problema dessa visão? É que ela tende a fazer dos pobres e das minorias os heróis da história mundial. E não é por aí que a coisa transcorre. Mas aí vem um outro espectro, vem um outro extremo da história. No outro extremo estão aqueles que insistem que pessoas imorais e irresponsáveis são o principal problema. E isso tende a fazer das pessoas trabalhadoras, das pessoas decentes, da classe média, as heroínas da história. E tanto os pobres sem ambição, quanto as elites imorais, os vilões. E aí a gente também erra na análise que a gente faz da maldade do mundo. À primeira vista, nosso texto parece pender para o lado da primeira teoria, que o mal no mundo é exatamente por conta dos poderosos. Afinal de contas, Herodes era um governante injusto, que abusava do seu poder, que assassinava inocentes, como acabamos de ver. Todavia, o ensino completo da Escritura Sagrada afirma que a fonte do mal no mundo, sabe qual é? É cada coração humano. E sabe quem inclui? Você nessa história, porque você tem coração. É o coração humano. A Escritura nos diz, Mateus capítulo 15, é do coração que procede os maus desígnios, adultério, corrupção,
homicídios, mentiras, dolos, uma série de coisas. A reação do rei Herodes a Cristo nesse sentido é um retrato de todos nós. E deixa eu mergulhar mais nessa ideia, porque se você quer ser rei e aparece alguém se dizendo rei, um dos dois tem que desistir da ideia, porque só um pode ocupar o trono absoluto. Eu queria que você viesse junto comigo nessa concepção, porque você deve se surpreender tanto quanto eu me surpreendi, pensando nesse viés aqui, porque vimos, inclusive hoje pela manhã, citava essa passagem, Jesus veio até nós afirmando ser Deus. Jesus, Caio, veio até nós afirmando ser rei. E veja, Léo, o que ele diz, está lá, não sei se vai pegar daqui, mas se vocês puderem me ajudar aí da transmissão, dá só um toque. A gente passa aqui, Lucas capítulo 14, verso 26, diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A palavra aborrecer aqui significa amar menos. Se você não amar menos a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, e a sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. Sabe o que ele está tentando me dizer a você? É que isso aqui se trata de uma fidelidade tão suprema que faça todos os outros compromissos que você tem, inclusive aqueles de laços mais intensos, faça com que eles pareçam simplesmente compromissos mais frágeis em comparação a esse mencionado aqui por Lucas, que é o compromisso de amar a Deus acima de todas as coisas. Trata-se do que ele vai chamar de uma lealdade incondicional, e é inevitável que ela se desencadeie ou que ela desencadeie profunda resistência no interior do nosso coração, porque via de regra a gente não tem esse interesse. Outra passagem é de Romanos capítulo 8, versos 7 a 8. Presta atenção, ela diz assim, Paulo diz: por isso o pendor da carne aqui ele quer dizer, sabe o que? Do homem em seu estado natural. O homem em seu estado natural, leia-se o pendor da carne. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, ou seja, o homem natural, ele é inimigo de Deus. É uma palavrinha aqui grega que literalmente significa essa tradução aqui, inimiga, inimizade, ou aquele que abriga ódio contra Deus. É exatamente essa palavrinha aqui grega, inimizade, ektra. Inimizade, inimiga, aquele que abriga ódio contra Deus. Em seguida ele acrescenta uma coisa, continue me acompanhando aí no texto, ele diz: pois não está sujeito à lei de Deus. Sujeito ele não se submete à lei de Deus, ele não está à mercê da lei de Deus, não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, verso 8, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. A ideia da mensagem, ou o que ele está tentando me dizer a você, é mais ou menos assim, ó. No centro do coração humano, há um impulso que diz: ninguém fala para mim o que eu devo fazer. A gente é meio atrevido, de vez em quando a gente fala isso, né? A gente diz assim: nem meu pai, minha mãe me desmaiou hoje, agora é só que faltava. O pastor quer dizer o que eu tenho que fazer. Como é que eu tenho que viver? Existe um belo jargão, que de belo não tem nada, mas existe um grande jargão hoje em dia, que já escutou você, que diz assim, ó: meu corpo, minhas regras, ninguém manda em mim. Esse é o coração humano, não quer que ninguém mande na gente. E quando isso acontece, a gente fica meio que perturbado. Por quê? Porque realmente é isso que revela o coração humano. E de acordo com a Escritura, em última instância, o mal do mundo brota do egocentrismo, do senso de justiça própria e da concentração de cada coração humano em si mesmo. Cada um de nós deseja que o mundo gire à sua volta e em função das suas necessidades e desejos. Você já percebeu quando a situação sai daquilo, não aconteceu da maneira que você planejou? Você já lembrou, você lembra como você ficou revoltado, reizinho?
Você já percebeu, lembra como quando a coisa você planejou e saiu o contrário, o absoluto é oposto daquela situação. Você já viu como você ficou revoltadinho? Em cada coração, portanto, existe um pequeno Herodes querendo governar. E aqui o caminho que a gente pensa nessa noite. E aqui que eu queria que você pensasse junto comigo. Em cada coração humano existe um pequeno Herodes querendo governar. Cada um de nós quer ser o capitão da própria alma, o mestre do próprio destino. E isso nos mostra uma das verdades secretas do Natal. É a nossa resistência natural, nosso ódio até as reivindicações de Deus sobre nossa vida. Veja, nós estamos pensando e falando aqui que Ele é o Rei absoluto, mas só queremos nos submeter a Ele de maneira parcial, especialmente quando nos for conveniente. Ele diz assim: olha, você deve perdoar. Aí você se depara com uma situação que deve perdoar, não é não? Aí você não perdoa. É Herodes aparecendo na vida. Ele diz assim: você tem que amar, inclusive seus inimigos. Aí Herodes assim: não, Herodes, porque você não quer se submeter a um outro rei, que é Jesus. Ele diz tantas outras coisas. E muitas vezes você e eu não nos submetemos. Sabe por quê? Porque ainda existe um Herodes aqui dentro de nós, lutando para não se submeter, ou talvez matar o Senhor, matar as suas leis, as suas normas. Por isso Paulo pode dizer que todos os seres humanos são naturalmente inimigos de Deus. Veja, ele diz assim, capítulo 5, verso 10 de Romanos, ele diz, porque se nós quando inimigos, existe um momento, ou talvez esteja exatamente sendo essa a sua realidade, porque se nós quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Nós éramos inimigos de Deus, mas por causa da morte do seu Filho, nós fomos reconciliados. Mas esse é o estado natural que Paulo está dizendo de todo ser humano. Aquilo que vimos agora há pouco. Naturalmente, por natureza, nós somos inimigos de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, para surpreender você, se é que ele surpreende, né? Que esse tipo de discurso ou de fala ou de palavra chamada inimigo ou inimizade, isso aqui vale também para pessoas religiosas. Sabe por quê? Porque religiosos podem, sem dúvida alguma, serem inimigos de Deus. Não é a religiosidade que lhe faz amigo de Deus, é o Filho, como ele está dizendo aqui, mediante a morte do seu Filho. É o Filho que nos faz filhos de Deus, amigos de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque na religião nós tentamos domesticar Deus. Preste atenção nisso, que eu acho que é uma ideia muito interessante. Muitas vezes nós estamos buscando tornar Deus devedor. Lembra do irmão mais velho da parábola do filho pródigo? O irmão mais velho está lá, né, Val? O filho mais novo vai embora, gasta toda a sua herança, depois retorna para casa. Retorna para casa, o pai recebe de braços abertos, perdoa e faz uma grande festa. Qual é o discurso do irmão mais velho? Eu faço isso, eu faço aquilo, e o senhor? Ou seja, ele está exatamente colocando o pai na parede. Ele está tentando dizer, eu mereço porque eu faço exatamente essas coisas. Fazemos muitas coisas a fim de que Ele seja obrigado a nos abençoar. Então veja como muitas vezes isso acontece com você de maneira imperceptível. Preste atenção. Você muitas vezes diz assim, quando está passando um momento bem difícil na vida, um problema, uma bronca aí. Você diz assim, inclusive os seus amigos podem ajudar, né? Se juntar ao coro de um coração que está brotando como um grande Herodes. Você diz mais ou menos assim, veja só. Como é que pode? Eu estou indo para a igreja direitinho. Tudo bem, antigamente eu não queria saber de Deus, não ia para a igreja, estava nem aí, Mas agora, vou para a igreja direitinho.
Olhe, cá para nós, ninguém até nem sabe, só quem está lá em casa é que sabe. Eu estou lendo a Bíblia, toda semana eu estou lendo a Bíblia, todos os dias eu estou lendo a Bíblia. Eu estou orando bem direitinho, o pastor Valker sabe, toda quarta eu estou aqui, reunião de oração, orando junto, intercedendo, escutando a voz do Senhor e veja o que está me acontecendo. Como é que pode acontecer um negócio desse? Como é que o Senhor é capaz de fazer isso com... Você entendeu? Com alguém tão justo, com alguém tão bom, com alguém que merece tantas coisas boas e não que o Senhor está nos dando. Ou seja, nós agimos de tal maneira que colocamos Deus como nosso devedor, colocamos Ele na parede com a obrigação de nos abençoar, quando na verdade eu deveria entender que Ele faz isso por graça. A gente bota Deus na parede como se Ele tivesse que ressarcir a cada um de nós pelos cultos que vimos, pelas horas gastas de leituras bíblicas, pelos momentos gastos de oração. Então o Senhor tem obrigação de me abençoar, porque não é possível fazer tudo isso e viver nessa situação terrível que eu estou vivendo. Pois é, você na verdade se relaciona, ou pelo menos gente assim se relaciona na verdade com um grande interesse no que Deus pode dar, proporcionar para elas. E aí nós esquecemos que é pura graça a benção dele, mesmo quando nós o obedecemos. É pura graça, favor dele, benção dele, é pura graça. Mas eu quero retornar à pergunta que é perturbadora ou alarmante, como disse o próprio Herodes. Para Herodes, bem como para mim e para você, deve ser alarmante e perturbadora. A pergunta é essa: onde está o verdadeiro rei? Sabe por que essa pergunta é perturbadora, alarmante para o coração humano? É porque nós queremos a todo custo permanecer no trono da nossa própria vida. Nós queremos permanecer no trono da nossa própria vida. E aí, como eu acabei de citar, nós podemos usar a religião para ficar sobre esse trono, tentando colocar Deus na posição de devedor, em que simplesmente Ele tem que cumprir as nossas ordens, Ele tem que cumprir a agenda pela qual eu estabeleci, ou porque fazemos isso e aquilo em prol dele, Ele tem o dever de nos dar de volta. Ou podemos fugir, por exemplo, da religião e tornar-nos ateus e afirmar a plenos pulmões que Deus não existe, e assim nos tornamos o próprio Deus, estabelecemos as coisas, nós somos Deus para nós mesmos. De um jeito ou de outro, expressamos nossa hostilidade natural ao senhorio do verdadeiro rei. Quer ver alguns exemplos quanto a isso? Preste atenção. Por que você acha que é tão difícil orar? Não precisa você levantar a mão, porque aí o vexame é público. Mas como é que está a sua vida de oração? Boa ou ruim? Se for ruim, quase que bate unanimidade, ou não. Por que é tão difícil orar? Porque, por exemplo, porque nós achamos que é tão difícil nos concentrar na pessoa mais gloriosa possível, que é Deus. Por que é tão difícil? Que às vezes a gente fica como se tivesse um faniquito, né? Quando algumas pessoas dizem, né? Agoniados em um momento de culto ao Senhor, de leitura bíblica, de oração. Porque, por exemplo, quando Deus responde uma oração, você promete: Senhor, jamais eu vou me esquecer disso. Mas mesmo assim, logo em seguida você esquece. Quantas vezes você disse: Senhor, nunca mais eu farei isso? E você repetiu a mesma coisa 2 semanas depois ou uma. Romanos capítulo 7, verso 15 diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Por quê? Por quê? E por quê? Resposta: porque ainda há um pequeno rei Herodes no seu interior. Essa é a questão. Há um que está lutando para matar o outro. Há um pequeno rei Herodes aí dentro. É por isso que é luta. E é por isso que você não precisa ter, assim, vontade de fazer. Porque se você for precisar de vontade para fazer, ela nem sempre vai aparecer. Você precisa fazer
a saber, orar, ler, cultuar, comungar e estar entre os irmãos. Você não precisa ter vontade, você precisa fazer. Segunda coisa que eu queria destacar hoje, a primeira delas é mostrar que existe um rei Herodes aí dentro de você e que a gente nem sempre observa isso em passagens como essa. Segunda coisa é que o próprio Deus, ele muda a ideia de sucesso de cabeça para baixo. A ideia de sucesso que nós temos, o nosso Deus muda ela de cabeça para baixo. Se não, observe, o Natal, ele nos mostra que o rei veio ao mundo. Contudo, a Bíblia nos diz que Jesus veio como rei 2 vezes. Não uma. Na segunda ele virá para poder pôr fim a todo mal, todo sofrimento, morte que nós estamos vivenciando nos dias atuais. Na primeira vez, que é a chamada vinda do Natal, que é o que nós pensamos, ele veio não em força, mas ele veio em fraqueza. Ele veio em uma família pobre, dentro de um estábulo, como certa vez disse um compositor americano, seu nome era William Billings, compositor do século XVIII. Certa vez ele compôs uma canção que disse assim, não busque nas cortes nem nos palácios, tampouco afaste cortinas reais, mas procure no estábulo, veja seu Deus deitado sobre a palha. Veja, ele está mudando a ideia de sucesso, ele está colocando de cabeça para baixo quando ele vem dessa forma. Jesus não se comporta como o rei que o mundo espera. Ele não veio com quaisquer credenciais acadêmicas, ele não veio com nenhum título ou com nenhum status social. Quando José trouxe a família de volta, ele estabeleceu-se, isso aqui é interessantíssimo, ele estabeleceu-se o mais longe possível dos centros de poder real. O capítulo número 2 nos informou que ele foi para uma cidade chamada Nazaré. Assim, Jesus não só nasceu em uma manjedoura, mas também foi criado como um nazareno. Aí você diz, ok, o que é que significa para o enredo aqui da nossa história? Você encontra isso, ou uma pista do que isso significa, sabe aonde? Deixa eu trazer você para lá. João, capítulo de número 1, vá lá comigo, João capítulo 1, verso 46, pega a pista que João aí dá, vamos lá. Agora deu para perceber que venta bem aqui, não é? Arrancar isso aí tudo já, essa semana. João capítulo de número 1, verso 46, vamos lá? João 1, 46, olha o que ele diz. Perguntou-lhe Natanael, olha, lembra de Nazaré? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Não sei se vai dar para você ver. Mas aí saiu a transmissão. Era um mapa que nós temos. O mapinha mostra Nazaré na parte norte, vindo ali na Galileia, né? Então você tem Galileia, Nazaré, e na Judeia todo mundo menosprezava quem fosse proveniente de lugares, escute, tão atrasados como Nazaré e Galileia. Contudo, como o texto nos mostra, escute, Deus agiu de tal forma que foi exatamente nesse lugar que a pessoa mais importante desse vasto universo pisou. Está lá, lá em cima, na partezinha roxa lá, Nazaré, Galileia. O mundo sempre desprezou pessoas e lugares, pessoas que não têm credenciais, pessoas que não são importantes. Jesus vira os padrões do mundo de cabeça para baixo. Era tipo assim, se for de Nazaré, não é possível que essa pessoa esteja entre as mais importantes desse mundo. Porque o mundo insiste em que se alguém tem as respostas, esse alguém deve ter vindo de determinados lugares, deve ter determinada formação, deve ser uma pessoa com determinadas credenciais, com aparência determinada, tendo frequentado as melhores escolas, deve ter vindo da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, não de Campina Grande, não pode ser. Essa é a concepção que ele está tentando girar de cabeça para baixo. Deve ser um professor de Harvard, não alguém que só tem o primário ou o diploma do colégio. O ensino bíblico, no entanto, é que Deus age de maneira exatamente oposta. Escute, o maior personagem da história mundial
nasceu em uma manjedoura e veio de Nazaré. Olha aqui, permita-me essa expressão, doideira. Olha que coisa sem lógica, pela ótica humana. A Bíblia inteira, se você percebeu, é assim. Se você percebeu, a Bíblia inteira ela é assim, preste atenção. No início Deus apresenta sua mensagem não por meio dos egípcios, a grande nação da época, do início da história da humanidade. Deus não apresenta ou não leva sua mensagem, ou não forma um povo entre os assírios, que é a outra potência da humanidade. O próprio Deus não apresenta a sua mensagem, por exemplo, aos babilônios, que também foi uma grande potência, e posteriormente aos romanos, que foi uma grande potência, mas ele apresenta sua mensagem aos judeus, nação fraca e uma nação pequena, que raras vezes ocupa o status de poder, ocupa o poder sobre a humanidade. Você lembra da história? Deus livra-se de Golias, não com um gigante maior que Golias, mas com um menino pastor, a quem o gigante ridiculariza e debocha. É assim que Deus trabalha. É só assim que eu posso ver um pouco da nossa história também. Um monte de moleque, um monte de menino, num lugar doado, e Deus vai e abençoa até o ponto de nós estarmos aqui. Escute, na antiguidade, quando o filho mais velho ficava sempre com toda a riqueza, e o segundo ou os filhos mais novos, eles não tinham nenhum status social, como é que Deus age? Você lembra da história? Por meio de Isaac e não de Ismael, primogênito. Deus age por meio de Jacó e não de Esaú. Deus age por meio de Davi e não por meio dos seus filhos mais velhos, que chamavam mais a atenção daquelas pessoas, inclusive do pai do próprio Davi. Lembra em uma época em que as mulheres eram valorizadas por duas coisas, beleza e fertilidade. Deus escolhe uma idosa, chamada Sara, infértil. Deus opera por meio de uma senhora, que não tinha possibilidade de conceber, no lugar de escolher Agar, que era jovem. Deus opera, escolhe Rebeca, que não pode ter filhos. Deus escolhe Ana, que não pode ter filhos, a mãe de Sansão, que não pode ter filhos. Deus escolhe Isabel, que é a mãe de João Batista, que não pode ter filhos. A pergunta é: por que Deus age assim? Vezes e mais vezes Deus diz exatamente isso ao longo dessas escolhas, girando de cabeça para baixo. A mensagem que Deus está transmitindo é exatamente a seguinte: escolherei Nazaré, não Jerusalém. Escolherei a menina que ninguém quer. Escolherei o menino que todo mundo esqueceu. Pergunta por que Deus faz isso? Só porque Deus gosta de Joãos, ninguém? É só porque Deus gosta assim? Eu penso que não. Eu penso que Deus está tentando nos dar uma mensagem. Ele quer nos dizer algo sobre a própria salvação. Escute. Todas as outras religiões e filosofias morais, elas instruem as pessoas a conquistarem a salvação pelos seus esforços, pelas suas boas obras. Faça o bem, avance, chegue ao nirvana e você vai evoluindo. Só Jesus diz assim: eu vim para o fraco. Só Jesus diz assim: eu vim para quem se reconhece como fraco. Eu os salvarei não pelo que fazem, mas pelo que eu faço. Isso é o discurso de Jesus e essa é a grande mensagem do Evangelho. Ao longo da vida de Jesus, os apóstolos disseram o tempo todo mais ou menos assim: Jesus, quando é que o Senhor assumirá o poder e salvará o mundo? Ao que Jesus responde também o tempo todo para os discípulos, dizendo assim: vocês não compreendem, vocês não compreenderam. Eu perderei todo o meu poder e morrerei para salvar o mundo. E aí tem uma coisa interessantíssima aqui. No auge da vida, no auge a gente pensa o quê? Carreira profissional altíssima, aí ganhando todos os prêmios e alcançamos o maior cargo estabelecido. No auge da vida você pensa na questão política, ser um presidente da república. No auge da vida você pensa em ser um grande executivo. Enfim, no auge da vida você pensa em coisas desse tipo. Ele inverteu a ordem da questão. No auge da vida, ele simplesmente não sobe ao trono. No auge da vida, ele vai para uma cruz. No auge da vida, ele vai à cruz.
Ele veio como nosso substituto para levar o mal sobre si, o sofrimento e a morte que eu e você haveríamos de sofrer. Ele fez isso para que, se crermos, pudéssemos ser salvos, de modo que quando Ele vier como Rei, e aí sim a segunda vez, Ele possa pôr fim a todo o mal. Ou seja, aquilo que era fraqueza para o mundo, na verdade era a sua grande força. Onde isso nos leva? Eu já estou dando contornos finais à minha meditação. Há um grande consolo na nossa vida. Eis o consolo. Não importa quem você é. Não me importa o que você fez. Não importa o seu histórico. Não importa que segredos profundos e obscuros constam no seu passado. Não importa o tamanho da confusão que você aprontou. Se você se arrepender e se achegar a Deus por meio de Jesus, não só Deus haverá de aceitá-lo, mas Ele terá o prazer, o deleite de não apenas aceitar você como filho. Lembre-se, é Ele que nos aceita. Aceitar-nos como filho e ter o deleite de trabalhar em sua vida, como também ter o prazer em operar por intermédio de pessoas como eu e você. Fracas, pecadoras, cheias de erros, mas é exatamente para que fique explícito de quem é a glória. A beleza do Evangelho e da obra de Cristo é pegar pessoas como nós, salvá-las, porque não conseguem se salvar por si mesmas, e trabalhar nelas, transformando-as e usando-as para a glória e louvor do seu nome. Isso é uma beleza da mensagem. Deixa eu concluir dizendo uma coisa. Certa vez, um determinado pastor foi a uma grande cidade do Canadá e relatou uma coisa impressionante que ele viu. Ele contou que ele ficou admirado com as condições sujas das ruas e dos edifícios que eram muito pichados naquela cidade. E conta a história que em um momento ele, passeando pela cidade, percebia que ninguém parecia ter orgulho cívico da parte de seus habitantes ali naquela cidade, em meio àqueles prédios, aquelas praças, aquelas plantas, aquelas árvores. Parecia não haver orgulho cívico daquelas pessoas, prazer na cidade em que moravam. Recentemente aquele pastor retornou para aquela mesma cidade e ele ficou absolutamente surpreso. Surpreso por quê? Porque as ruas que outrora estavam sujas, cheias de matos, elas estavam limpas, sem nenhum mato. Aqueles edifícios que estavam pichados, agora estavam intactos, bem pintados. Hospedado num hotel, ele, curioso, perguntou ao recepcionista o que é que havia acontecido com aquela cidade. Haja vista que há 3 anos ele tinha conhecido aquela cidade e tinha ficado horrorizado pela sujeira e pelas pichações que aquela cidade apresentava. A resposta do recepcionista foi uma categórica. O recepcionista disse assim: o rei esteve aqui. Ele visitou a nossa cidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Natal significa a visita do rei. E este rei começa a sua obra na vida de pessoas que o encontraram ou que ele o encontrou. Pergunta: onde está o rei? Primeiro, eu espero que você tenha o encontrado e, semelhante aos magos, você tenha o adorado, ou você possa adorá-lo. Eu espero que o rei esteja em você por meio do Santo Espírito dele, trabalhando em sua vida, em meio ao Herodes cruel, que muitas vezes quer simplesmente matar aquele que é o Senhor das nossas vidas. E não esqueça isso,
Como disse certa vez o Josemar Bessa, ele disse: em cada coração há um pequeno rei Herodes, que para governar quer que Cristo morra. Onde está o rei? Eu espero que sua resposta seja: governando a minha vida, pois luto para me submeter tão somente a ele. Apesar do Herodes, eu tenho lutado para que cada vez mais Herodes que seja assassinado. E sabe quais serão os momentos em que você está matando Herodes? É a cada dia que você é obediente ao rei. Se submete ao rei. Por fim, eu quero dizer uma única coisa. Não duvido que você ame e se submeta ao rei. Eu não duvido disso. E como alguém já disse, o grande desafio é amar e se submeter tão somente ao rei. Esse é o desafio. Que Deus nos dê a graça de que venhamos a nos submeter tão somente ao rei. Baixe sua cabeça, vamos orar? Damos-te graça, Senhor, pela tua palavra. Damos-te graça por esse momento que estamos aqui pensando sobre o rei da nossa vida. Queremos te pedir perdão, Senhor, quando muitas vezes Herodes está bem vivo aqui no nosso coração. Queremos te pedir perdão, porque muitas vezes o que acontece é submissão a Herodes e não a Cristo. E numa hora como essa, a pergunta brota: onde está o rei? E talvez a resposta seja: está aqui, só que com o nome trocado. Dê-nos a graça, Senhor, de lembrar do verdadeiro rei das nossas vidas, de nos submetermos ao rei das nossas vidas, porque no fim da história, a vida que levamos expressa o rei que governa o nosso coração. Que nesse Natal venhamos a relembrar aquele que é e deve ser o verdadeiro rei de nossas vidas. Abençoa-nos, alerta-nos, ajuda-nos, orienta-nos, perdoa-nos, e que possamos, não só no Natal, mas por toda a vida, nos submetermos ao verdadeiro Rei, revelado na Tua Palavra. E ao encontrá-lo como nós o encontramos, o adoremos para todo o sempre. Aplica a Tua Palavra em nossos corações, para a glória e louvor do santo e bendito nome do nosso Rei Jesus. Assim te oramos. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, o poder e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus, repousem sobre todos nós e repousem sobre todo o povo de Deus, e que por nosso intermédio seja derramado sobre esse vasto mundo, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém.